Olá, eu sou Marília Rojas, eu sou nutricionista e hoje eu vim aqui dar várias dicas para vocês de reaproveitamento de alimentos. Então, para a gente utilizar o alimento de forma completa, né? Porque a gente acaba jogando muita coisa fora que a gente poderia estar consumindo. Então, eu vou começar mostrando aqui para vocês uma dica super legal que a gente pode fazer com a banana. Sempre que a gente conta a banana, é interessante a gente soltá-las do cacho, fazendo dessa forma como eu tô fazendo aqui, ó. Elas vão durar muito mais tempo, tá? Do que se a gente deixar todas elas aqui no cacho, porque senão elas acabam amadurecendo todas de uma vez só. E quando a gente faz assim, elas amadurecem mais lentamente. Então isso também é uma dica super legal. Além disso, o que é interessante? A banana, quando fica muito madura, a gente tem a tendência de querer jogar fora, né? Então o que a gente pode fazer com isso? A gente pode utilizar essa banana para fazer, por exemplo, um sorvetinho. Quando ela estiver bem madura, você pode cortá-la e colocar no seu congelador. Deixar ela lá por pelo menos algumas horas, né? Até que ela fique bem fininha. E depois você pode bater ela no liquidificador ou no processador de alimentos e ela vai ficar com aquela textura bem cremosa. Você pode colocar alguma outra fruta junto, como o morango, que agora tá vindo a época dele, né? Então você consegue fazer como se fosse um sorvetinho de morango. Você pode utilizar também essa banana para fazer bolos, né? A casca dela também dá certo em bolos. Dá para você fazer gelatina com a casca da banana. Então assim, tem uma infinidade de coisas que a gente consegue fazer com essa fruta. Então é super legal e a gente tem que fazer isso para não perder a fruta realmente. O bolo também, feito com a banana bem madura, fica ótimo. A gente consegue até reduzir a quantidade de açúcar que vai na receita. Outra coisa que é super interessante, né, que vocês podem utilizar, são as sementes do mamão. As sementes do mamão, elas são antifúngicas, né? Então ela é ótima para dar até para criança, quando ela tem algum tipo de verme, né, ou algum fungo mesmo. Como que a gente faz? A gente retira essas sementinhas aqui do mamão e a gente coloca ela para torrar no forno. Coloca numa assadeira e leva pro forno para torrar. Rapidinho, 10, 15 minutinhos, sempre mexendo a cada 5 minutos. E depois a gente pode utilizar como se fosse a pimenta do reino, porque essa sementinha do mamão, ela tem aquela leve picância da pimenta do reino. Então você pode colocar no moedor mesmo, ou moer com um martelo, e você pode utilizar para temperar as comidas, tá? Então fica super gostosinha e é uma forma de a gente utilizar o mamão como completo, né? Outra semente que dá para utilizar, que fica super legal, é a semente do melão. A semente do melão, ela tem diversos benefícios, várias vitaminas, e a gente consegue, né, bater em sucos, tá? Então você pode triturar, pode também secá-la no forno e depois bater junto com sal. Você vai fazer um sal com sementes de melão, que vai ficar muito mais nutritivo. O sabor é bem suave, tá? Então você pode utilizar dessa forma. E as cascas também das frutas, por exemplo, do mamão, do melão, você consegue fazer um suco. Você pode colocar e bater com outras frutas que tem um pouco mais de sabor, né? Por exemplo, uma laranja, você pode bater um suco de laranja com a casca, por exemplo, do mamão. É uma ótima opção também para você reaproveitar, né? Utilizar toda a fruta. Outra coisa que eu também quis trazer aqui para vocês, que eu adoro, é utilizar as cascas, por exemplo, da mexerica, ou da laranja, ou do limão, para fazer um chá. Agora que tá entrando aí o friozinho, é uma ótima opção. A gente pega essas cascas, né, que a gente jogaria fora, a gente só come normalmente a frutinha. Aí a gente vai pegar, colocar ela para ferver com água por pelo menos 10 minutos. Depois que a gente ferver, a gente retira aquela água que já é o chazinho. E ela tem diversos benefícios também para a saúde, até na parte de emagrecimento, tá? Então é uma dica muito legal. E agora eu quero mostrar para vocês a beterraba com as folhas. Normalmente, né, a gente, se for comprar no supermercado, a gente acaba encontrando apenas a beterraba, né? Sem essas folhas lindas, que são super nutritivas, super ricas em ferro, então é ótimo para anemia. O que a gente vai fazer?
Essa daqui é da minha horta, né? Eu tenho então uma hortinha, se vocês puderem ter uma hortinha em casa, vocês vão poder realmente aproveitar de forma melhor o alimento, tá? Então vocês conseguem usar toda essa folha. A gente vai fazer como se fosse uma couve refogada. Você tira aqui, usa a beterraba, e aí você pica esse talo e você refoga com cebola, alho e seus temperinhos normais, e fica muito saborosa. Ela é até mais gostosa assim do que a couve, ela tem um saborzinho melhor, ela fica bonitinha porque a cor dela é bonita, é meio rosadinha. E você pode fazer isso com as folhas do brócolis, com a folha da couve-flor. Então são diversas folhas que acabam indo para o lixo e que elas são comida também. A beterraba, dessa forma, com a folha, né, vocês podem encontrar também na feira. Então é um local que normalmente os feirantes perguntam: você quer a folha da beterraba? Você quer a folha da cenoura? Então sempre peça. Às vezes eles jogam fora e não tem custo nenhum, né? Às vezes você pode até ir lá na feira e falar assim: olha, eu quero as folhas, separa para mim. Com certeza vai ser de graça. E é um alimento que você pode estar aí colocando. A gente pode fazer até uma esfirra recheada, por exemplo, com os talos da folha de beterraba, que fica maravilhoso. Então dá pra gente fazer muita coisa com alimentos que a gente jogaria fora, tá? Então eu espero que vocês gostem dessas dicas. Eu vou passar para vocês diversas receitas com esses alimentos que eu trouxe aqui hoje para vocês. E espero que vocês façam em casa, que vocês gostem, né? E que vocês aproveitem melhor, né, do que a natureza pode dar pra gente. E que com isso vocês sejam também, né, tenham também uma alimentação mais saudável no dia a dia.